Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A Lireza Firuja está lutando pela liderança do Grand Swiss 2021 e olha, não tá sendo fogo de palha até agora, né? Porque começou na liderança, você fala 2 rounds, 3 rounds, tudo bem, tá na liderança. Mas já foi quarta, quinta, sexta, sétima e por aí vai, né? Estamos chegando quase no final aqui do Grand Swiss e a Lireza Firuja tá sempre ali batalhando pela liderança. Vamos dar uma olhada agora numa partida que aconteceu na 10ª rodada aqui do Grand Swiss, hoje, tá bom? Então vamos aqui no tabuleiro, a gente tem de brancas um menino, a Lireza Firuja, de 17 anos e 17 meses aí de idade, né? O eterno menino de 17 anos contra o David Howell, aqui um dos principais jogadores da Inglaterra. Vamos dar uma olhada então nessa partida. A Lireza Firuja, se preparem. Aqui abre com o peão do rei E4, E5. Temos cavalo F3, C6. Aqui o Firuja decide para a abertura italiana com o bispo em C4. Bispo C5, a variante de Ocopiano da abertura italiana, esse nome que recebe quando tem esse lance. E agora temos aqui Roque, cavalo em F6 desenvolvendo, D3 protegendo aqui o peão central, H6 evitando a entrada das peças aqui em G5, C3 preparando aqui diversos ataques e agora D6. As pretas protegem também mais uma vez o peão central e liberam o cavalo, quem sabe, para perseguir o bispo. Torre 1 foi jogado, Roque, H3 também controlou a casa de G4 e aqui A5 pelo David Howell, cavalo de bem D2, bispo E6, o bispo vai para B5. E agora o bispo volta lá para casa de A7, estocou aí o bispo, né? Muitas vezes esse bispo vai ser expulso mesmo, então aqui o David Howell já se antecipou. E aqui o Firuja segue manobrando as peças para a ala do rei com o cavalo F1, muitas vezes de olho na casa de F5. O cavalo E7, o David Howell faz a mesma coisa e agora o cavalo veio para G3 e aqui C6 primeiro atacou o bispo volta para A4, B5, porque não ganhar um pouco de espaço na ala da dama, o bispo vai para C2 e A4, né? Então o bispo aqui realmente já não tem tantas casas assim. Mas tudo bem, ele está numa excelente diagonal. A partida seguiu agora com D4, a Lireza Firuja consegue formar o centro clássico aqui de peões. E agora cavalo G6, David Howell segue levando as peças na ala do rei. Bispo em E3 desenvolvendo, torre 8 melhorando a posição da torre, bispo D3, bispo B6, aqui A3 e agora dama C7 pelo David Howell, completando o desenvolvimento, conectando aqui as torres e o Firuja segue com torre C1, colocando a torre aqui na mesma coluna da dama. Se a gente parar para olhar aqui e fazer um pequeno balanço do que aconteceu aqui depois dessa abertura, todo mundo já posicionou, a gente tem uma ação na ala do rei, tem ação na ala da dama e o centro não está fixo. O centro ainda pode ter ruptura de peão aqui, então a posição vai ganhando já uma complexidade tática, vai ganhando já uma tensão que fica existindo nos pontos de D4, aqui e tudo mais na coluna C. Vamos ver como segue. Bispo em A5 foi jogado e agora torre aqui em E2, saindo aqui da mira do bispo e aqui dama em B7, saindo da mira da torre. Você fala, poxa Rafael, mas tem tanta peça na frente aqui, né? Por que eles se antecipam? Porque senão é tarde, galera. Entendam isso, no xadrez acontece isso muito, né? A pessoa fala, não tem problema eu ficar com a dama aqui, agora não tá acontecendo nada. Quando você vê, já é tarde demais. Então por isso que a turma se antecipa e tal, não dá chance ali para acontecer problemas táticos, né? Dama B7, C4 agora pelo Firuja, reivindicando espaço, indo para cima, B por C4, bispo por C4 e aqui o David Howell não fica atrás na luta não e solta o D5 e a gente tem uma posição extremamente tensa já aqui no centro. Bispo D3 protegendo o peão, E por D4, cavalo por D4 atacou o bispo, bispo vem para D7, protegeu também aqui agora o peão de C6 e o cavalo de D foi para casa de F5 aqui já na posição, né? O Lireza Firuja tem um cavalo na quinta, aqui esse cavalo em F5 na quinta horizontal, é um cavalo poderoso. A partida seguiu agora com o bispo aqui em C7, trazendo o bispo aí para o jogo. E vejam como foi importante, galera, a torre já não estava mais na mira do bispo, né? Então o jogo solta fácil quando você toma as devidas precauções, né? Agora nós temos E por D5 e aqui o David Howell a posição já fica extremamente tática, né? Por exemplo, aqui ele poderia capturar de cavalo, não foi o lance jogado, mas seria também uma possível continuação, atacando aqui o bispo. Depois de bispo D4, o cavalo aqui de D também poderia ir para F4 e o David Howell também teria um cavalo aqui na quinta horizontal, já atacando bastante peça. E a complicação, poderia existir complicações 1000 agora com o cavalo por G7, aqui C5, rasgando um ataque, abrindo ameaças de checkmate. A posição pode ficar realmente, poderia nessa variante ficar extremamente complexa.
Aqui cavalo E4 para cobrir o checkmate, cai o bispo, mas não tem problema, tá caindo aqui em E8. E depois então de bispo por E8, o cavalo entraria aqui em F6, rei G7 leva mais um cheque, desviando aqui o cavalo desse ataque para poder jogar aqui agora um bispo E4 e atacar todo mundo. O bispo também tem que ficar protegido, depois de dama B5, torre por C7, uma complicação das maiores que existem aqui. No final das contas, ainda terminaria numa posição muito desequilibrada, duas torres contra torre, bispo e cavalo, fora as damas no tabuleiro, peão passado, rei exposto, uma loucura sem fim. Então aqui a posição já extremamente tática e aqui o David Howell prefere não ir para essa linha tão ardida e captura agora com o peão. A partida seguiu com o bispo D4 aqui pelo Firuja, agora bispo em E5 foi jogado, mais uma vez, daria para tentar trocar um pouco de peça, que se o David Howell começou a se sentir um pouco atacado, um par de bispos monstruoso fazendo pressão, um cavalo na quinta, talvez uma ideia fosse trocar um pouco de peça aqui, bispo por G3, depois coloca o cavalo aqui em F4, não tem nada de errado aqui para as negras acontecendo, né? Torre por E8, torre por E8, tudo bem, vai danificar aqui a estrutura de peões, depois de bispo por F6 o bispo volta para F1, talvez esteja um pouquinho melhor aqui para as brancas por conta da melhor estrutura de peões, mas não tem nada de grave acontecendo aqui na posição, né? Dama B8 seria um bom lance, mantendo a pressão em B2, colocando aqui a defesa do cavalo e, no entanto, o Firuja poderia ir com ideias como torre C3 e torre F3, a partida ainda assim ficaria muito difícil e muito perigosa, né? Mas com chances para os dois lados. Aqui o David Howell joga com bispo E5 e agora o Firuja acaba encontrando uma sequência tática aqui muito legal. A posição é extremamente tática. Essas partidas de gioco piano, que na tradução de italiano seria o jogo calmo, né, o jogo devagar, na verdade, na prática é o que menos acontece. Parece até uma ironia esse nome aí, gioco piano, porque em geral é isso, partidas com sacrifícios, partidas extremamente táticas. E aqui, galera, vários lances são possíveis. Por exemplo, já de cara seria a torre por E5, que não foi jogado. Qual que é a ideia? Eliminar o defensor da casa de D6. Depois de, por exemplo, cavalo por E5, cavalo D6. Por que o Firuja não deve ter ido para essa variante aqui? Porque ela vai acabar resultando em bispos de cores opostas. Depois de dama B3 propondo trocas, bispo C2, o bispo estava atacado aqui duas vezes, atacando a dama. Dama volta para B8, cavalo por E8, dama por E8 e cavalo E2, por exemplo. Na verdade aqui eu falei errado, não foi para bispos de cores opostas, não. Foi para par de bispos e cavalo contra par de cavalos e bispos. Seria uma possibilidade aqui, seria inclusive uma possibilidade interessante para o Firuja, né? Então, para a gente ver como tem oportunidades táticas aqui na posição. Mas o Firuja vai para um lance mais tático ainda do que esse torre por E5. Ele vai para a loucura aqui. O que ele pensa? Esse bispo tá atacado duas vezes, não tá? Tá atacado duas vezes. Ele tem duas defesas, não tem? Tem. Tá, eu vou eliminar essa defesa aqui. Como? Sacrificando meu cavalo. Cavalo por H6, cheque, olha só. Que bacana, né? G por H6 e agora bispo por G6. Então a ideia do sacrifício do cavalo é sair da frente aqui do bispo para capturar o defensor de E5. Mas nem tudo é tão simples. Porque depois de cavalo por H6, G por H6 e bispo por G6 eliminando o defensor aqui do bispo, o David Howell captura uma peça agora com bispo por G3. Então criando complicações 1000 aqui na posição. E agora o Firuja vai para o lance. Vários lances aqui são possíveis, né? Mas aqui ele vai para o lance, por exemplo, um lance possível aqui seria bispo por F6, que não foi jogado. Depois de, aqui sim vai para bispos de cores opostas, galera. Depois de peão toma, torre por E8. Aqui torre por E8 F por G3, a gente poderia ter essa partida aqui com bispos de cores opostas. Talvez por isso o Firuja não tenha ido para essa linha, né? Então aqui nessa posição, depois de bispo por G3, ele não vai para bispo por F6 e ele vai para torre por E8, por enquanto trocando peça. Torre por E8, você fala, por que não um cavalo por E8? Já que esse cavalo está atacado, não faria sentido jogar um cavalo por E8? Não dá, porque esse cavalo está guardando a casa de H5. Olha que loucura que é essa partida, galera. Se cavalo por torre, o Firuja jogaria dama por H5, estaria com uma peça a menos aqui, talvez até duas, mas estaria indo para o mate. Por exemplo, se peão por bispo, dama por G6, rei por F8 e F por G3.
o Firu já teria recuperado uma peça e tá indo pro checkmate. O rei tá exposto, a torre tá chegando, é muita peça atacando esse rei e as pretas não conseguiriam se defender. Então olha que loucura, depois de torre por E8, o David Howe não pode capturar de cavalo, ele segue com torre por E8 e agora o Firu já continua com uma peça a menos, mas ele tá atacando aqui duas peças, mas ele segue agora com uma continuação fantástica. Ele segue aqui com dama em F3. O Firu já é muito forte, muito criativo realmente, né? Um estilo realmente para 18 anos. É um estilo de campeão mundial, galera. Eu sei que tem gente que acha isso exagerado, né? É um estilo de campeão mundial. Aqui dama F3 foi jogado. Agora atacando tudo e mais um pouco, ameaçando aqui sequências de checkmate. Dama C. Aqui o David Howe vai para um lance aqui de defesa espetacular, galera. Uma habilidade grande, né? Um grande jogador precisa também ter habilidade de defesa. E aqui o David Howe vai pro lance dama C6, exclama duas aqui para essa defesa do David Howe na posição, atacando a torre do Firuja. Que é isso, né? Aqui um recurso de defesa extremamente preciso. Claro, aqui o Firuja não pode capturar a dama, senão torre 1 entrega checkmate na hora. Olha o bispo tirando casa de fuga, né? Que loucura, dama C6 aqui agora do David Howe. A partida seguiu com bispo C2 agora pelo Firuja, protegendo o bispo que estava atacado e protegendo a torre que estava atacada. Maravilhoso! E agora o Firuja vai recuperar a peça, porque ele continua atacando aqui duas peças, né? Apesar de que aqui seria possível jogar o lance bispo E5, que não foi jogado. Depois de bispo por E5, provavelmente, e torre por E5, o Firuja poderia entrar numa linha com bispo H7 e cheque e jogar esse final aqui, dama contra torre, cavalo e bispo. Não seria nada fácil, seria uma partida com chances para os dois lados. Mas nessa posição, depois de bispo C2, o David Howe prefere não entrar nesse embate e joga com bispo B8 aqui, simplesmente colocando o bispo em segurança. E agora o Firuja recupera a peça aqui em F6, dama por F6, bispo por F6 e torre C8. O David Howe fala, beleza, Firuja, você ficou com um peão a mais nessa história toda aí, né? Toda essa combinação aí, você ficou com um peão a mais, parabéns, você tá bom de cálculo. Mas e agora, como é que você salva esse bispo? Né? Como é que você salva esse bispo daí? Tá cravado? E aqui então o Firuja segue com bispo C3 e o David Howe fala, não é tão simples assim, D4 atacando agora o bispo, e o Firuja tá afiado porque ele segue agora com bispo D2, né? Porque se ele tivesse capturado aqui em D4, o David Howe teria um contrajogo interessante com bispo F4. Bispo F4 atacando a torre é quem tá defendendo aqui o bispo, então teria que provavelmente cobrir com bispo E3, e depois de bispo E3, F por E3, bispo F5, e não tem jeito de defender o bispo, provavelmente o Firuja teria que tentar jogar um final como esse, né? O David Howe tendo torre e 3 peões contra bispo e 5 peões, um final aí com chances para os dois lados, talvez ligeiramente melhor aqui para as negras, não sei, um final muito difícil, né? Mas aqui então seria possível isso, mas ficaria melhor para as negras talvez, ou ficaria não muito claro, né, como continuar. E o Firuja não quer arriscar, ele segue agora simplesmente com bispo D2, protegendo aqui a torre de uma vez por todas, evitando aqui bispo F4, e agora nós temos a continuação rei G7. E aqui bispo D3 propondo trocas, torre por C1, bispo por C1, e a gente tem esse final, então par de bispos todo mundo, só que o Firuja tem um peão a mais. Será que dá para ele ganhar? Vamos ver. H5 foi jogado H4, temos bispo C6, G3, então aqui o Firuja simplesmente coloca todos os peões bem protegidos, o bispo também protegendo todos os peões de casas escuras e vai fazer de alvo agora os peões de casas claras. Vamos ver. Bispo D7 foi jogado rei F1, agora bispo E5, rei E2, bispo G4, cheque, rei D2. Que legal essa estratégia do Firuja de levar o rei lá para a ala da dama, onde ele tem essa maioria de peões. Aqui bispo D7, rei C2 e agora o bispo em E6. E o bispo B5 pressionando aqui o peão. Bispo B3, cheque, protege o peão. O rei vai para D3 e agora rei G6. Bispo D7 vai manobrando aqui o Firuja, não permitindo aqui a entrada do rei. Esse lance aqui exclama, né? O rei agora não consegue entrar na posição. Bispo D1 foi jogado e agora temos aqui o bispo em D2, F5 avançando com o peão. E aqui bispo em F4 propondo trocas, tentando eliminar o defensor aqui do peão de D4. Bispo G7, o David Howe continua protegendo o peão central, mas agora bispo D6. Uma formação
muito forte aqui dos bispos. Bispo em F6 foi jogado, bispo E8, cheque, o rei agora tá ficando complicado aqui, ele não entra mais na partida. Rei H6, agora existe uma pressão enorme aqui em H5, por enquanto o bispo e o rei estão protegendo. Bispo C5 pressionando o peão central, e aqui acabou, né? Tá desmoronando a posição de David Howell, ele ainda tenta um F4, bispo por D4 cai o peão, bispo D8, e agora nós temos aqui rei D2 atacando o bispo vai para B3, e aqui bispo em E5 pressionando o peão, praticamente forçando as trocas, F por G3, F por G3, bispo em A5 cheque, e depois de rei C1, aqui exclama pelo Firuja, tirando a casa de D1 do bispo, David Howell abandona aqui a partida, uma vitória espetacular aqui de Alireza Firuja no Grand Swiss 2021, assumindo a liderança aqui do torneio. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação. E por que que o David Howell abandonou, Rafael? Abandonou porque não dá mais, pessoal, a posição aqui desmoronou pro David Howell, rei C1, exclama duas aqui, não tem mais jeito de proteger o peão de H5, ele vai cair, não tem como evitar, bispo F4 cheque, seguido de bispo por H5, as brancas vão ter dois peões passados e conectados na ala do rei, uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama, acabou, né? Não tem jeito mesmo, não tem como evitar, né? Então espetacular aqui, espetacular esse final. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com para ver a precisão dos jogadores. E olha só, galera, vamos subir aqui para ver. Nós temos aqui 94,5% de precisão para Alireza Firuja, 89,2% de precisão aqui para o David Howell. Foi mais preciso o Firuja, a gente vê que, de fato, ali no detalhe do detalhe, o Firuja jogou de forma impecável, né? Que entendimento tático, complexidades táticas e tal, mesmo em posições extremamente complexas, ele acertou tudo, né? Então realmente impressionante esse garoto de 18 anos. E o rating dele, como é que tá? Ele passou o Nepomniachtchi, ele passou Jan Nepomniachtchi, o vencedor do torneio de candidatos. Firuja agora é o número 4 do mundo. Vamos dar uma olhada aqui no 2700chess.com e a gente tem então ratings aqui em tempo real. Magnus Carlsen continua na primeira colocação do rating, 2.855. Ding Liren não tá jogando muito torneio, tá se mantendo na segunda colocação. E o Caruana vem fazendo um bom torneio, só por isso ele continua aqui na terceira colocação, senão o Firuja daqui a pouco já estaria virando top 3 do mundo, né? Com isso, a Alireza Firuja passa na frente de Jan Nepomniachtchi, passa aqui o rating de Jan Nepomniachtchi, se torna o número 4 do mundo aos 18 anos de idade. Para mim ele tem 17 anos e alguns meses. E agora vamos dar uma olhada aqui como é que tá a classificação, os resultados aqui do Grand Swiss, que vale 2 vagas para o torneio de candidatos. A Alireza Firuja tá aqui na primeira colocação. Vou melhorar aqui a tela pra gente ver. Acho que ficou muito grande, né? Deixa eu diminuir aqui um pouco então. Pronto, olha só. A Alireza Firuja, galera, aqui na primeira colocação com 7,5 pontos. Nós temos aqui o Fabiano Caruana na segunda colocação com 7 pontos, empatado com o Grigori Oparin, né? O Yu Yangui, MVL 6,5, uma galera. Pessoal, olha, eu vou descer aqui Shirov, Zipenko, né? Samuel Sevian, David Howell, o Anton, o Petrosian tá com 6 aí, o Petrosian fake. Aqui o Nihal Sarin, né, Korobov, enfim, Danil Dubov com 6, um torneio muito apertado, muito disputado, né, mas aqui o Firuja realmente está convincente na liderança, se mantendo o torneio inteiro na liderança. Caruana também fazendo um excelente torneio, empatou com o francês Maxime Vachier-Lagrave e como eles estavam empatados na liderança, o Caruana empatou e o Firuja venceu, o Firuja agora assume a liderança aí há poucos dias do fim do torneio, hein, galera? Ó, quer ver a última rodada aqui? É na segunda-feira, dia 8 de novembro, não, é amanhã, domingo é a última rodada, tá? Então essa foi a penúltima rodada, amanhã a gente tem a última rodada e na segunda eles vão fazer um Mikhail Tal Blitz, lá acho que vão fazer alguma brincadeira, eles estão em Riga, né, na cidade de Mikhail Tal, vão fazer provavelmente algum torneiozinho de Blitz, alguma coisa por aí, né? Beleza, galera, a Alireza Firuja muito próximo de se tornar campeão. Se ele vencer amanhã, ele é campeão do Grand Swiss, vai ter vaga no torneio de candidatos. E se o Caruana também tá lutando, né? O Caruana e quem mais aqui, que era o outro, que não é tão famoso, né? O Grigori Oparin, enfim, ele é um grande jogador russo, mas não se fala tanto nele, né? E ele tá aí, quem sabe, conseguindo a sua vaga no torneio de candidatos aí, que legal, né? Bom, vamos ver, qualquer dois que forem o torneio de candidatos com certeza vai ser muito emocionante aí, porque esses jogadores são todos de muita qualidade. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez.